Olá, meu nome é Janete Melo Rodrigues, eu sou aluna do terceiro ano B na Escola em Santa Terezinha e hoje estou aqui para falar sobre a obra Triste de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto, que para mim é uma das maiores e melhores obras da literatura brasileira. O contexto histórico dessa obra é um pouco antes e durante a revolta armada que aconteceu no Rio de Janeiro, quando os marinheiros se revoltaram contra os governos que vinham apresentando características ditatoriais, o primeiro governo de Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo governo de Marechal Floriano Peixoto. Além desse contexto histórico, a obra se baseia no governo de Floriano, que apresentava grandes injustiças sociais, uma grande burocracia e também favores que aconteciam principalmente entre os políticos, a troca de favores. A história tem início no final do século XIX e conta a vida do Major Policarpo Quaresma, que era um grande nacionalista e apaixonado pelo Brasil, que era um funcionário público e trabalhava como subsecretário do Ministério de Guerra. Policarpo procurava comer e vestir tudo que era genuinamente brasileiro, o que levou também a aprender a tocar violão com seu amigo Ricardo e também, junto com seu vizinho Alberto, pensou em dar uma festa que enaltecesse a cultura do Brasil. E assim, eles foram em busca de um poeta, mas logo se decepcionaram porque o poeta não lhes mostrou canções brasileiras e sim canções que eram estrangeiras. Nisso, eles tiveram, logo após, um encontro com uma escrava chamada Maria Rita, onde eles perguntaram sobre essas tais canções, mas Maria Rita não se sentiu à vontade e disse que não conhecia nenhuma canção. Policarpo não descansa e fez um ofício todo em tupi-guarani, pedindo para que a língua nacional brasileira fosse o tupi. E ainda fala que os índios são os verdadeiros brasileiros. Depois disso, Policarpo é considerado como louco e vai para um hospício, onde apenas sua afilhada Olga, sua irmã Adelaide e seu amigo Ricardo Coração dos Outros vão lhe visitar, porque eles ainda acreditam nas ideias e nos ideais e logo descobre sua paixão pela agricultura, por afirmar que as terras brasileiras eram as mais férteis que existiam. Mas logo ele encontra obstáculos, porque na sua plantação aconteceu uma praga de formiga que não deixaram a sua paixão pela agricultura realmente florescer. E logo também depois aconteceu que ele recebeu uma proposta corrupta do presidente da Câmara, Dr. Campos. Claro que ele não aceitou, mas lhe custou caro, porque começaram a cobrar impostos e taxas que antes não existiam, mas passaram a existir porque ele não aceitou essa proposta. Um dos episódios mais importantes e extraordinários que aconteceram durante essa vida no sítio foi quando Olga, em uma das suas andanças pela vizinhança, encontrou um vizinho de Policarpo que lhe falou das dificuldades que eles encontravam na terra e falou também das dificuldades que eles tinham, porque o governo não ajudava eles, que eram ex-escravos, e não tinham condições de ter uma terra, e mesmo se tivessem a terra, eles não tinham as ferramentas necessárias para lidar com a terra. Olga ficou muito triste com esse vizinho de Policarpo, mas infelizmente ela também não podia fazer nada. Ele volta para o Rio de Janeiro para lutar pelo seu presidente e faz um ofício falando sobre reformas que deveriam ter na agricultura. Floriano fica muito feliz e o chama de visionário. Policarpo agradece. Assim acaba a revolta, Floriano vence e Policarpo acaba como sendo carcereiro e também decide fazer um ofício para mostrar a realidade do cárcere. Floriano entende como um insulto e logo manda prender Policarpo e o sentencia ao fuzilamento. Vai! Aí eu fiquei com a parte do capítulo 9, que é quando tia Vitória manda
Juliana voltar para a casa de Luísa, que Juliana fala que não está mais aguentando o acordo que fez com Luísa. Aí ela diz que tem que explorar mais, Luísa. Aí ela pega e volta para lá, diz que se ela denunciar a Jorge, dizia a Jorge que ela escrevia cartas para Basílio, não vai conseguir retirar nada, arrancar nada de Luísa. Aí ela pega e depois faz o que tia Vitória mandou. Aí ela vai para lá, para a casa de Luísa, e percebe que sua tia estava coberta de razão. Aí ao chegar lá, aí ela fica de boa lá. Aí continua fazendo as coisas normal, só que não fazendo como uma empregada. Como a empregada que ela fazia antes. Luísa era quem fazia suas obrigações. Aí um dia ela viu Luísa carregando um regador cheio de água para o quarto e perguntou a Juliana perguntou a Luísa porque ela não pediu sua ajuda. Aí ela murmurou e ficou calada e continuou a andar. Hoje vou falar sobre um livro chamado Ateneu, de Raul Pompeia, e é um livro muito bom. Quero falar sobre um breve resumo do capítulo 12. No capítulo 12 fala que havia uma festa na escola, uma festa de premiação, onde os alunos de destaque eram premiados. Depois dessa festa, o aluno Sérgio, ele fica doente, de uma doença chamada sarampo, e nessa doença ele fica sob os cuidados da mulher do diretor Aristarco. E ela fica sob os cuidados dele porque o pai dele decide viajar para a Europa e ele deixa a escola com responsabilidade do garoto. Ele vivia um círculo amoroso com uma garota e esse círculo acabou com uma tragédia muito grande, que foi um incêndio que aconteceu na escola, onde foi muito trágico e vários alunos ficaram apavorados. Ele recebeu essa notícia mais tarde dos próprios colegas de classe e recebeu a notícia que a namorada dele tinha desaparecido e o culpado que tinha desaparecido também era o aluno Américo. Eu li o livro Ateneu, do autor Raul Pompeia. Vou fazer um breve comentário do capítulo 11. Esse capítulo começa com Sérgio. Ele estava dormindo em sua cama e ele acorda com vários gritos de socorro, porque o Ateneu estava pegando fogo. Ele abriu as janelas e viu que tinha várias chamas de fogo por todos os locais. Ele ficou desesperado e resolveu sair dali, era na enfermaria. Ele percebeu que lá no terraço era o local mais silencioso, era inclusive a sala do diretor, Aristarco, e no meio do caminho, ele começou a lembrar de um garoto chamado Américo, que se matriculou há pouco tempo no Ateneu. E esse garoto, ele era um garoto bem bruto, todos tinham medo dele, ele já era um garoto bem crescido, e todos tratavam ele com muito respeito, como se ele fosse uma verdadeira fera. Depois de algum tempo, esse garoto desapareceu. E só veio aparecer depois de muito tempo, com o pai dele, um criado e outro homem. Esse garoto ele chegou todo amarelo e com algumas manchas vermelhas na cara, provavelmente queimaduras. Continuando, o Ateneu ainda continuava pegando fogo e não tinha como pedir muita ajuda, porque os criados estavam de férias, já que era no último semestre de aula, já estava no final.